A partir de agora, Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Nós temos as soluções. Você vai assistir agora ao programa Condomínio em Foco, aqui na CBN Maceió, a rádio que toca notícia, nesta terça-feira, 4 de novembro de 2025. Bem-vinda, bem-vindo, eu sou o jornalista Carlos Conce e vou apresentar este programa com o especialista em condomínios, Pedro Erlon. Ele que é síndico profissional e também especialista em seguros prediais. Aqui na CBN Maceió, a partir de agora. Direção técnica, Marcos Vasconcelos. Este programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, e agora fabricando e locando containers para mini mercados, lojas e conveniências. Sabe aquele mercadinho 24 horas está faltando no seu condomínio? É fácil, querido síndico, faz contato com a Aço Bom Preço e você leva um mercadinho, conveniência, 24 horas para dentro do seu condomínio. Que espetáculo, né? Entenda como é, faça contato com o Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço. Só no Instagram e você consegue esse contato. E também o oferecimento do Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. E amanhã, quarta-feira, tem turma nova começando. Contato do WhatsApp 999499091. Faça como os grandes líderes do Estado, estude no Instituto Carlos Conce e desenvolva a comunicação de alta performance. Hoje o programa Condomínio em Foco vai debater o tema a venda e aquisição de serviços e produtos no segmento condominial. Hoje o Condomínio em Foco mergulha nas engrenagens comerciais que movimentam o dia a dia dos condomínios. Gostei dessa, viu, Pedro? Essa frase aqui é do Pedro. Engrenagens comerciais que movimentam o dia a dia dos condomínios. Como são adquiridos produtos e contratos e contratados também serviços nesse segmento? Como funciona a disputa por espaço entre empresas, síndicos e administradoras? E o mais importante, como garantir qualidade, preço justo e eficiência na contratação. O programa de hoje está riquíssimo, técnico, provocativo, com um convidado que entende muito do assunto, entende como poucos. Ele é Rodrigo Pitombeira, casado, 35 anos, gerente regional do Grupo Aço Bom Preço, formado em ciências contábeis, síndico profissional com formação pela Gabor e pela Secovi Pernambuco, ou Secov, né, depende da... Atua há mais de 15 anos no setor comercial, sendo nos últimos 5 anos de dedicação exclusiva ao setor condominial. Pois é com ele que vamos conversar já já. Boa tarde, Rodrigo Pitombeira, bem-vindo. Boa tarde, Carlos, muito obrigado pela apresentação, boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde, Pedro. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje para a gente poder debater um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Pois bem, daqui a pouco vamos conversar então com o nosso convidado, Rodrigo Pitombeira, sobre a venda e aquisição de serviços e produtos no segmento condominial. Mas antes, vamos às notícias da semana, com ele, que é o nosso co-apresentador, especialista na área condominial, síndico profissional e corretor de seguros prediais, meu querido amigo Pedro Erlon. Bem-vindo e boa tarde, Pedro. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes do Condomínio em Foco. Boa tarde a Rodrigo Pitombeira, um amigo, excelente profissional, engajado no segmento aqui que priorizamos, que é o segmento condominial. Bem, as notícias da semana, separamos aqui algumas notícias interessantes do segmento e vamos começar com uma que sempre falando, né, Carlos, sobre Sim. a questão imobiliária também, que tem Perfeito. Tudo a ver com os condomínios, né? Exato. Uma informação que nem eu a tinha, que é sobre os imóveis financiados no Brasil, né? Essa informação, divulgada no jornal EPTV, diz que 70% dos imóveis financiados no país são apartamentos, são condomínios verticais. Interessantíssima notícia. Sim. Isso remonta, Carlos, cada vez mais uma tendência de morar em condomínios verticais, né? Perfeito. Esse dado reflete o cenário de verticalização residencial. Sugere impactos diretos para o mercado condominial, Carlos. Desde a estrutura de manutenção até a gestão da convivência dos serviços compartilhados para síndicos, administradoras. Essa predominância exige atenção redobrada à governança, à gestão de áreas comuns e adequação dos regulamentos internos.
Do ponto de vista técnico e prático, o aumento da parcela de apartamentos financiados implica, no mercado imobiliário e financeiro, a predominância de apartamentos financiados evidencia, ainda que o perfil de demanda privilegia moradias mais compactas. A gente tem percebido isso, né, Carlos? Que Sim. aqueles apartamentos grandes já não são mais assim. A gente percebe no mercado imobiliário que o endereço é o mais importante. Perfeito. E a comodidade, né? Morar ao lado de um grande supermercado, de pontos turísticos. Então, cada vez mais a verticalização nas residências vem para trazer essa comodidade, E né? o minimalismo, né? Também. Apartamentos menores. Os jovens não querem saber de tanto espaço, né? Até porque isso gera manutenção, gera mais trabalho, né? Positivo. Percebemos também que os profissionais do segmento condominial têm que se adequar a essa nova realidade, né? Verdade. Para os moradores, a tendência reforça que legitimidade da gestão, transparências nas contas e qualidade da manutenção condominial são fatores que podem influenciar diretamente na valorização do imóvel e na convivência saudável no edifício. Em suma, o fato de 7 em cada 10 imóveis serem financiados, serem apartamentos, evidencia uma mudança estrutural no mercado que exige adaptação também na gestão condominial, tornando cada vez mais relevantes a qualificação de síndicos, administradores e engajamento dos condôminos. Tem também essa diferença, que eu acho que é importante para o ouvinte do Condomínio em Foco, entre os condomínios horizontais e verticais. Sim. A manutenção é outra, os desafios da gestão são outros, né? Então, notícia bastante relevante para o nosso segmento. Com certeza. Temos também aqui, Carlos, Banco do Brasil é condenado a indenizar condomínio Orgulho do Madeira, em mais de 3 milhões por falhas estruturais. Olha só. O Tribunal de Justiça de Rondônia, por isso a gente faz alusão ao Rio Madeira, né? Sim. Manteve a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização superior a 3 milhões de reais ao condomínio Orgulho do Madeira, localizado na capital Porto Velho. A decisão também fixou em 10 mil por danos morais coletivos, reconhecendo falhas graves na execução de obras vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com o processo, o Banco do Brasil atuou como agente executor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial, sendo responsabilizado por defeitos construtivos e vícios estruturais que afetaram a segurança e a qualidade da vida dos moradores. A perícia, Carlos, nesse caso, ela detectou, a perícia judicial, irregularidades incluindo falhas no sistema de proteção contra descargas atmosféricas, os famosos para-raios, irregularidades na drenagem pluvial e no esgoto sanitário, comprometimento dos revestimentos de fachada e muros, ausência de acessibilidade adequada, falhas no sistema de combate a incêndio, ou seja, uma série de situações, além de iluminação externa insuficiente, infiltrações na cobertura dos blocos habitacionais. O relator do caso, desembargador Roilson Teixeira, destacou em seu voto que não havia omissão ou contradição na decisão anterior, reforçando que os embargos interpostos pelo banco revelam apenas inconformismo com o desfecho da decisão. A decisão reforça, Carlos, o entendimento de que instituições financeiras, sejam elas quais forem, né, e agentes executores têm responsabilidade solidária ao construtor, Carlos, quando assumem o papel técnico e operacional na construção de empreendimentos habitacionais, especialmente em programas públicos voltados à população de baixa renda. Especialistas em direito imobiliário e engenharia legal ressaltam que a sentença tem caráter pedagógico. Entre aspas, Carlos, quando o agente financeiro participa ativamente da execução da obra, ele compartilha os deveres da fiscalização e controle técnico. A obra tem que ser acompanhada do início até o fim. Carlos, essas foram as notícias da semana. Volto contigo para o nosso bloco de perguntas aqui com Rodrigo Pitombeira. Perfeito, perfeito. Palácio Getúlio Vargas, lá sede do governo de Rondônia, lá em Porto Velho. Tive 3 vezes em Porto Velho ministrando curso de oratória, né? Realmente é uma cidade que cresce cada vez mais.
Ela tem realmente crescido. Evidentemente, tem Manaus, tem E Belém, é jovem, né? Rio Uma Branco, capital e depois jovem. Porto Velho, né? 4º lugar lá no norte do país. Perfeito. Muito bem. Pois estamos aqui no programa Condomínio em Foco. Obrigado, Pedro Erla, nosso especialista em condomínio. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca a notícia. Já disse, eu repito, oferecimento aço bom preço, bom de aço e bom de preço, agora fabricando e locando containers. Então, você que tem mercadinho, você que quer colocar o seu mercadinho dentro do condomínio, você que é síndico do condomínio e quer que tenha mercadinho 24 horas dentro do seu condomínio, na hora essa você faz contato com Aço Bom Preço para dar essa conveniência ao seu condomínio. Realmente faz enorme diferença na qualidade de vida. E também Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Vai iniciar, eu já disse, né, uma nova turma. Amanhã, quarta-feira, ainda temos vagas, é o 99949-9091 para se inscrever no curso de oratória Carlos Conce, agora no Day Square Park Office, na Jatiuca. Conversa de condomínio, especialmente para você que sintonizou agora no programa Condomínio em Foco, aqui na Rádio CBN Maceió. O tema do nosso programa de hoje é a venda e aquisição de serviços e produtos no segmento condominial. E o nosso entrevistado é um querido amigo, competentíssimo, atualmente gerente regional do Grupo Aço Bom Preço, formação em ciências contábeis, síndico profissional, com formação pela Gabor e pela Secov Pernambuco, atua há mais de 15 anos no setor comercial, sendo nos últimos 5 anos com dedicação exclusiva ao setor condominial. Este é Rodrigo Pitombeira e, evidentemente, vai conversar conosco. Pedro Erlon, recebemos hoje, então, esse grande líder da área condominial, que é Rodrigo Pitombeira. Fico honrado, como eu falei no início, Rodrigo, além de um amigo, um excelente profissional, um profissional forjado no aço, no segmento siderúrgico, e que migrou também para o segmento condominial, né? Então, queríamos aqui todos nós, os nossos ouvintes, entender como é que foi essa entrada no universo condominial, Rodrigo. Como foi que tudo começou? Conte aí, que a gente quer saber hoje o profissional que você é, mas como foi esse início? Agradeço, Pedro, pelas palavras, agradeço também a Carlos, 2 grandes amigos e 2 grandes profissionais que estão aqui hoje ao meu lado. Muito importante, mais uma vez, a gente está aqui no programa Condomínio em Foco, tratando de temas muito relevantes dentro do setor condominial. Eu trabalho com o setor comercial, como o Carlos frisou, há mais de 15 anos. Nos últimos 5 anos, essa dedicação exclusiva à parte condominial. Isso iniciou-se através de oportunidades, né? Quando a gente trabalha na linha comercial, nosso interesse, obviamente, é em faturamento, o foco no serviço ou na venda de determinado produto. E dentro do ramo condomínio, nós entendemos que era um ramo carente, onde precisava ter uma atenção maior, um ramo com um potencial incrível. E com essa nova migração da vinda de síndicos profissionais, o olhar para a organização dentro do condomínio aumentou bastante, fazendo com que a gente tivesse mais oportunidades dentro desse segmento para poder mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso serviço, mostrar a nossa estrutura, que é algo que o síndico, principalmente o profissional, ele cobra bastante, né? Entender qual é a estrutura que está sendo contratada, não só o produto ou o serviço que está sendo ofertado. E a partir daí a gente vem desenvolvendo esse trabalho, não só em Alagoas, em Sergipe já há muitos anos, agora muito fortemente em Pernambuco, Recife, Grande Recife, cidade de Caruaru, nos acolheu de uma forma enriquecedora e a gente vem aí no dia a dia levando o nome do Grupo Aço Bom Preço para todas essas cidades e esses estados citados para desenvolver com qualidade o setor condominial. Estamos falando em condomínio, né, Pedro? E você tem formação, vou dizer, em ciências contábeis, tá? A formação em ciências contábeis o ajudou nessa trajetória aí, como síndico profissional, né, como gestor. O que você pode me dizer sobre essa formação técnica na área contábil e a sua atuação hoje na área condominial e também como gestor comercial? Carlos, assim, eu acho que todo empresário, obrigatoriamente, ele tem que entender um pouco de contabilidade. Eu não digo nem um pouco, eu digo muito, né? As mudanças, elas são significativas dentro do mercado. E como eu trabalho na área comercial, essa parte técnica me ajudou muito
não em ser contador, que foi algo que não foi muito a minha praia, não tive aquela vontade, mas de você entender as obrigações, as ferramentas para você entregar um produto de melhor qualidade. Como assim? Entender que não é só uma venda, tem que ter uma saúde financeira dentro do condomínio, você tem que entender isso, não é só empurrar um serviço. Eu acho que esse olhar mais técnico faz com que a gente possa desenvolver melhor o nosso trabalho. Débito e crédito tem que estar em equilíbrio. Com certeza. Até para ajudar o condomínio. Para o público entender, né? Você trabalha com obras, né? Então são obras milionárias, Exato. São obras de grande volume financeiro. Exato. E às vezes o condomínio nem entende que não pode adquirir aquele serviço, ou você também pode dizer que pode. Às vezes o condomínio, Carlos, eu gostaria que o Rodrigo frisasse, né? Porque a gente debate muito isso. O condomínio pensa, eu não consigo, eu não posso. E aí eu acho que sim, que essa sua formação como contabilista, ela já lhe trouxe uma visão financeira da coisa, né? Com certeza, da gente ter esse bate-papo com o síndico ou com o conselho e mostrar para ele a realidade do condomínio. Sim. E é interessante que a maioria dos síndicos, nada contra os síndicos orgânicos, tem muitos bons síndicos orgânicos, mas alguns não se atentam ainda muito a isso. E como o Pedro frisou, a gente vem com esse olhar mais clínico para realmente ter o entendimento de, olha, podemos continuar, podemos fazer dessa forma, é saudável para o condomínio, viável, né? É viável para o condomínio, entendeu? Não vamos ter nenhum tipo de problema, vai agregar em todos os lados, ou pelo contrário, o condomínio já está sufocado, inadimplência muito alta. Não é o momento. Não é o melhor momento para a gente trazer esse tema agora para dentro do condomínio. Mas daqui a X meses a gente volta a conversar. Sim. Então, assim, é um trabalho realmente de mapeamento de todo o condomínio para que a gente possa viabilizar e ofertar os nossos serviços e produtos. Como você falou, nada contra o síndico orgânico, né? Mas, assim, qualquer gestor, e o síndico orgânico é o gestor, evidentemente, tem que ter uma boa assessoria contábil financeira, uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria de gestão, senão a coisa não anda. Se o síndico ele não é profissional, ele é orgânico, pelo menos os melhores profissionais têm que estar ao lado dele, né? Como o Carlos acabou de frisar, é o melhor advogado, a melhor administradora, né? É o melhor supervisor. Para quem não conhece essa figura, essa persona, o supervisor, ele é o braço direito do síndico, né, no condomínio. Ele tanto pode ser um braço direito operacional, ele também pode ajudar a nível de convivência, a nível administrativo, né? Mas então, Rodrigo, muitas das vezes, eu acho que o condômino, ele só lhe vê na assembleia, né? Ele deve dizer assim, do nada o síndico resolveu fazer essa obra. Mas quanto tempo leva, Rodrigo, uma negociação dessa? Para fazer, você chega no condomínio... Como é que é essa mecânica, né? Demora um dia, um mês, um ano? Como é que funciona? Pedro, quando é uma negociação rápida, ela demora um ano. Eu digo quando é uma negociação rápida. O nosso trabalho é de encontro ao síndico, mas nem sempre a primeira figura que encontramos é o síndico. Normalmente, a gente pode chegar através do conselho, através do supervisor, através do gerente de condomínio. Apresentamos o nosso projeto. Que tipo de projeto? Só para deixar claro. Hoje, o nosso projeto principal são as coberturas de vagas de garagem, as coberturas de vagas de estacionamento para condomínios. Então, apresentando esse projeto, primeiro a gente envolve a parte técnica, de mostrar o nosso trabalho, o que já foi realizado, as condições que a gente vai ofertar para aquele condomínio. E, algumas vezes, como eu falo, não é o síndico o primeiro a nos receber. Então a gente conversa com o conselho, normalmente é marcado reuniões com os conselheiros para que eles possam entender a viabilidade do projeto para poder seguir em assembleia. E nem sempre na primeira assembleia, que também é fundamental, esse projeto é aprovado. Na assembleia a gente planta uma semente, a gente mostra as condições técnicas, financeiras. Eu acho que no nosso caso, o Rodrigo, o Grupo Aço Bom Preço, a gente foca muito na qualidade, não só do produto, do serviço, mas do grupo em si, na estrutura que temos, na saúde financeira que possuímos. Eu acho que tudo isso é muito importante na contratação e deixamos isso claro em assembleia. E o benefício, o benefício, né, você ter o seu carro ali numa garagem coberta,
manutenção em relação ao próprio carro, valorização do carro no momento certo, que for de repente Com certeza. mudar de carro, é outra coisa. É estética do condomínio, iluminação, parcelamento que só o nosso grupo consegue realizar. Tem saúde financeira para isso. Tudo isso pensado para viabilizar o projeto para o condomínio. Perfeito. A gente pensa nessa aprovação, mas de uma forma saudável para ambas as partes. Né? Então, não fugindo muito de como o Pedro perguntou, é um período mais ou menos isso de 1 ano, tem condomínio que dura 2 anos. E a entrada de negociação. De conversa, 2, né? 3 assembleias para que a gente possa apresentar isso. Mas, assim, a gente faz questão de participar de cada parte dessa negociação, porque é muito importante a gente não fugir dos detalhes, né? Eu acho que isso que faz a grande diferença. Perfeito. Pois bem, nós temos mais 2 minutos, Pedro, para concluir esse bloco, você com a palavra. No caso, como foi dito agora por Rodrigo, demora, né? É algo demorado. Chega no dia da Assembleia, Rodrigo, tem fornecedor que não vai para a Assembleia? Você já se deparou com uma situação dessa? Pedro, eu fico feliz quando eu tenho algum concorrente do meu lado, ou quando a gente está debatendo outros assuntos também na Assembleia. Às vezes a Assembleia debate outras contratações, e eu vejo lá os prestadores. Porque, para mim, isso é uma opinião minha, tá? É inadmissível você fazer uma contratação gigantesca dentro do condomínio de uma empresa que nem quer se apresentar dentro de uma assembleia, para você tirar dúvidas técnicas que só o representante da empresa pode tirar. Então, eu acho até que já começa errado você fazer qualquer tipo de contratação, ainda mais uma contratação grande, e você não ter ninguém ali naquele dia. Já começa uma coisa meio estranha. Perfeito. Eu faço questão de ir para todas as assembleias, eu faço questão de ir para todas as reuniões, seja com o síndico, seja com o conselho, seja com os moradores, que eu acho que essa construção de ideias é o que vai fazer o sucesso no final, que é a contratação do serviço-produto. Transparência, né? Com certeza. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco aqui na CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Vamos fazer uma pausa, voltamos logo após o comercial. Você fica agora com o repórter CBN. Voltamos a apresentar Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos a apresentar o programa Condomínio em Foco aqui na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Hoje conversando com Rodrigo Pitombeira, ele que é especialista na área condominial, síndico profissional e que está aqui com uma conversa maravilhosa conosco a respeito de compra, venda, aquisição de serviços e produtos no segmento condominial, inclusive com um projeto maravilhoso. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Você já sabe, né? O Aço Bom Preço agora fabricando e locando containers para o seu mini mercado, para a sua loja. E você que tem no seu condomínio a necessidade de ter um supermercado 24 horas, um mercadinho 24 horas, a hora é essa. Faz contato com o Aço Bom Preço para realmente você beneficiar todos que moram no condomínio com essa ideia maravilhosa que é o seu mini mercado, então, dentro do seu condomínio, conveniência total. Pois bem, Pedro Erlon, voltamos então com o nosso convidado especial de hoje, com Rodrigo Pitombeira. Vamos lá, Carlos. Recapitulando, né? Rodrigo nos falou que trabalha em uma grande metalúrgica do Grupo Aço Bom Preço, que presta serviços de obras em condomínios. Ok. Rodrigo, o ideal, então, já que é um projeto de vocês, da empresa, é você apresentar esse projeto. Você vai à Assembleia e apresenta aos condôminos. Isso é normal. Acontece do síndico, às vezes, querer apresentar o seu projeto. Eu já tive em Assembleia e eu vi isso acontecer. Como é que você lida com isso? Acontece bastante, Pedro, até mais do que algumas pessoas imaginam. Normalmente o síndico primeiro pede a nossa apresentação, né? É o primeiro contato quando ele quer fazer isso. Ele manda aquela apresentação que você fez, eu quero apresentar aqui em Assembleia. Então, assim, isso pode acontecer por alguns motivos. Às vezes pode ser uma inexperiência do síndico, dele achar que não precisa que a empresa esteja lá.
E é primordial que a empresa esteja lá para tirar dúvidas técnicas que só a empresa vai saber responder. Isso para qualquer prestação de serviço. Qualquer prestação de serviço. Ninguém melhor do que o representante, do que a pessoa que entende do serviço ou produto ofertado, que esteja lá para poder responder essas dúvidas dos moradores, que não é a dúvida do síndico, normalmente é a dúvida de todos os moradores, né? Outra, às vezes o síndico se acha tão preparado que não precisa. Você manda para mim que eu vou fazer essa apresentação. Isso é um problema. Porque ele pode prometer, ele pode lembrar, uma lembrança até falsa na hora, né? Não, mas eu me lembro que o prestador disse que fazia. E aí pode gerar um problema para você e para o próprio síndico e para o próprio condomínio. É a comunicação. No processo de comunicação desse, né, Pedro? Nada como aquele que é fonte para ser também o emissor da mensagem. Porque sendo fonte tem entendimento realmente total do projeto e sendo emissor também vai transmitir muito melhor. Eu já fui numa assembleia que eu vi o síndico dizer que o prestador de serviço, olha, foi prometido aqui para o condomínio uma moto para fazer a ronda. E o prestador não tinha prometido, mas o prestador não estava presente. Isso acontece, Rodrigo? Acontece, e o cuidado maior que nós, como prestadores, também temos que ter, porque está na ata, né? Tudo ali está sendo registrado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O Rodrigo, o Grupo Osmon Preço, a gente não abre mão de participar de nenhuma reunião que seja discutido o nosso produto. O que é que a gente faz? Qual é o nosso papel na Assembleia? Apresentamos, tiramos as dúvidas, depois a gente vai embora, não é mais o nosso momento, é um momento individual dos moradores discutirem as condições, mas a gente não abre mão disso. Até por, como foi citado já aqui, diversos problemas podem ocorrer, mas o principal deles é a desinformação da qualidade ou das características do produto. Então isso, né, a gente não abre mão. Permita, Rodrigo, Pedro, eu fui em determinada igreja, né? E o pastor então falou assim, e o professor Carlos Conce prometeu para nós um curso aqui de um dia, né, de oratória para líderes cristãos. Não foi, professor Carlos Conce? Eu peguei o microfone e disse, não foi. Talvez eu não tenha sido muito claro, me perdoe, pastor, pela forma que eu me comuniquei, talvez não tenha sido claro. Eu disse que seria uma palestra de 2 horas, como eu sempre faço em várias igrejas e comunidades também carentes, de forma filantrópica, porque eu creio que realmente o conhecimento deve ser trabalhado, deve ser distribuído, mas foi uma palestra de 2 horas. É a comunicação. Agora, né? como dizer isso? Porque em público, o pastor diante do seu grupo, ou seja, o síndico diante do seu grupo lá, é realmente algo que tem que ter cuidado. A gente comentava em off, né, nos bastidores, né? Tem síndico que obrigatoriamente tem que realizar uma assembleia por ano. É lei, né? Imagina, já passou o ano todo sem assembleia. Aí ele acumula lei. Acontece também isso, né, Rodrigo? 10, 11 tópicos em uma noite. E aí, na hora de comunicar, na hora de fazer o gol, vamos dizer assim, falha na comunicação, gera um problema, que pode ser até um problema jurídico para o próprio condomínio. Pode ser uma estratégia do próprio síndico. Carlos, eu acho que é mais um despreparo. Também. Tá? Tanto para síndico orgânico, tanto para síndico profissional. Se vai por essa linha, e infelizmente a gente se depara com isso dentro do mercado, mas assim, no mínimo, eu afirmo como uma má-fé. Porque você vai acumulando uma série de situações. Não quer fazer assembleia. Às vezes com medo de debater. Você, como síndico, você não pode ter medo do debate. Sim. Você está ali administrando o sonho das pessoas. Perfeito. Né? Condomínios que são aí, alguns parcelados em 30, 35, 40 anos, as pessoas passam a vida para adquirir e para pagar esse bem. Perfeito. Então você tem que sim ter uma pessoa preparada, capacitada, que esteja apta a resolver qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de discussão. Mas infelizmente a gente ainda se depara. Está mudando, tá, gente? A figura tanto do síndico orgânico, ele está se preparando mais, quanto o síndico profissional, hoje, eu acho que é a profissão do momento. As pessoas estão vindo com a intenção de melhorar esse mercado. Perfeito. Mas o morador não pode deixar de cobrar, não pode deixar de acompanhar. O Pedro falou até problema jurídico. O morador hoje, o que mais tem é advogado, morando em todo condomínio. Tem que estar atento ao que está acontecendo dentro do seu condomínio, né, para evitar problema. Acontece falando dessas questões jurídicas, né? Porque, entenda, o gestor, o síndico orgânico, o profissional, ele está fazendo gestão do patrimônio de terceiros, né? Acontece muita falha durante essa assembleia
Edital errado, já aconteceu contigo? Várias vezes. É interessante que tem edital que, antes da gente ir para uma assembleia, a gente sempre pede o edital. Tá? O síndico ele tem resistência de mandar? Ah, demais. Às vezes manda no mesmo dia. Mas não é, a gente não pede, não é nem porque a gente está desacreditando do síndico. É porque a gente quer ver a estrutura do que é que vai ser discutido, se o nosso tópico está nesse edital, para a gente até alertar. Ó, você está querendo que eu vá discutir hoje uma aprovação de garagem, mas não está aqui no teu edital. Isso legalmente não pode, está errado. Até para a gente poder mas não era dar essa orientação. A administradora, né? Não deveria dar esse auxílio? Aí é aquela situação, né? No jurídico, né? O síndico, como acho que até foi você, Pedro, que falou no começo. O síndico ele precisa de uma boa estrutura ao seu redor. Um bom jurídico, uma boa administradora, um bom supervisor. Tudo isso vai maximizar e potencializar o trabalho do síndico. Perfeito. Então, se ele não tem uma boa administradora, ele quer resolver tudo. Se ele não tem um bom gestor, um gerente, um supervisor... Mal assessorado. Ele mal assessorado, ele vai fazer bobagem. Não tem como. Rodrigo, na condição de fornecedor, tá? Você apresenta um condomínio, na sua opinião, o que mais realmente tem chamado a atenção, tem sido levado em conta? O preço, a reputação do fornecedor, a capacidade técnica do fornecedor, o que é que você tem trabalhado? Eu sei que os três são levados em consideração, mas o que mais tem chamado a atenção nesse sentido, em relação à sua conexão como fornecedor com o condomínio que você vai, então, fornecer ou se propor a fornecer? Carlos, muito interessante esse tema agora levantado por você, porque isso muda um pouco dependendo da figura do síndico. Sim. Quando ele é um síndico orgânico, ele foca muito no preço. Primeiro ele quer entender o preço e o preço. Quando é um síndico profissional, ele já quer entender um pouco mais sobre o projeto, a estrutura, a viabilidade, com quem é que eu estou conversando. O preço vai ser também importante, mas ele vem no segundo momento. Qualidade e preço. Essa diferença? O síndico profissional, ele está ali sem aquela emoção de dono. Ele está preocupado em ser o gestor daquele ambiente, daquele condomínio. Boa gestão. Então, para uma boa gestão, a gente sabe que o preço não é o fator primordial. Ele tem que ter uma estrutura, ele quer conhecer quem é a empresa. Acontece muito quando nós abordamos síndicos profissionais, de nós convidarmos a conhecer a nossa estrutura, aí na nossa indústria, a ver a produção diária e constante do nosso produto, que é a cobertura de garagem. Então, quando o síndico profissional entende essa retaguarda que a gente oferece, isso nos dá uma credibilidade muito boa. Então, assim, como eu estou falando, o síndico orgânico quer saber logo do preço, depois ele quer entender se tem documentação, se tem contrato. Já o profissional não. O profissional ele se preocupa em levar algo que mude realmente o condomínio e que ele não tenha problema. Ele quer levar uma empresa idônea. Vai é um muito testemunho, perigoso, Pedro. Vai um muito testemunho perigoso. aqui breve, né? Eu fui do Banco do Brasil 10 anos e por algum tempo eu fui o responsável pela licitação lá na área que eu trabalhava. Então, a licitação era sempre qualidade e preço. Então, síndico orgânico, síndico profissional, tem que ser qualidade e preço, porque você vai para o preço baixo, depois o barato sai caro. Com certeza. Então, qualidade e preço. E claro, quem é que está fornecendo? Tem fidedignidade, tem capacidade técnica, tem capacidade financeira, tem lastro financeiro. Tudo isso, evidentemente, tem que ser levado em consideração. Seja síndico orgânico você, seja síndico profissional. Queria dar essa contribuição, Pedro. Por isso interrompi, perdão. Muito preocupante o relato aqui de Rodrigo Pitombeira, porque o preço, a qualidade, né? Você vai ter um momento muito rápido ali para expor os condôminos, né? Então, se o síndico ele não fizer bem esse filtro dos prestadores de serviço, vai vencer aquele que se apresentar melhor. Não é a melhor empresa. Isso é a melhor apresentação. É a melhor apresentação. Isso é perigoso, hein? Então, se não tem esse filtro, eu acho que caberia ao gestor, tanto ele profissional como condômino, fazer o quê? Visita, fazer um filtro maior. Isso. Como é que é feito isso? Eu sinto até falta desse filtro, porque esse filtro até me ajudaria na comercialização dos nossos serviços e produtos. Porque o nosso concorrente, na maioria das vezes, existem grandes empresas por aí, mas às vezes é um concorrente que está com score baixo, está no Serasa, está com dívida trabalhista. É a primeira vez que faz o serviço.
Acontece não tem também? estrutura, não tem mercado, não tem serviços anteriores Não tem experiência, para poder estar mostrando isso. Às vezes é um conselheiro, um morador do próprio condomínio. Eu tô com, Quer se a gente está aventurar. tá com a negociação até recente que o nosso concorrente é um morador. Quando ele ficou sabendo do tema, quando ele viu as conversas no WhatsApp do condomínio, ele disse, rapaz, eu também faço, eu posso fazer isso, vamos ver aqui para a gente se ajeitar. Acontece muito isso dentro do condomínio. Eu acho que o síndico profissional ele tem que tomar um pouco mais de cuidado, ser um pouco mais exigente. O conselho do condomínio também ser um pouco mais atuante. Quem é essa empresa? Vamos pedir para o nosso jurídico fazer um levantamento, puxar o CNPJ dessa empresa, vamos ver as referências. Vamos aqui no condomínio vizinho que essa empresa já fez, que a gente apresenta os condomínios que a gente já fábrica, finalizou. Né? Na sede da empresa. Eu fico muito feliz quando a gente leva um condomínio, um síndico, né? Ou orgânico ou profissional, dentro da nossa fábrica, dentro das nossas lojas, porque isso só reitera tudo que a gente fala dentro da Assembleia. Você me disse em off que teve síndico de outros estados que tiveram, síndico profissional, né? Que vieram até a fábrica aqui em Maceió. Com certeza. A gente hoje está fazendo um trabalho muito bacana no estado de Pernambuco. Chegamos lá há mais de um ano e fomos muito bem recebidos. Acho que batemos em portas muito certas. Mandar até um abraço para os nossos amigos Diego Lima e Diego Cavalcante, 2 5 e 5 estrelas do estado de Pernambuco, em Recife, que nos receberam, conheceram nossa fábrica, viram a nossa estrutura e hoje a gente tem uma parceria bacana porque o pessoal entende com quem está negociando. Perfeito. Né? Que tem toda uma estrutura por trás, estrutura técnica, financeira, administrativa. Isso é muito importante dentro de um condomínio. E a gente não abre mão de ter isso, tá, Carlos? É algo que a gente coloca como carro-chefe. Não só o nosso produto, mas principalmente a nossa estrutura. Eu queria só complementar uma prática que... Eu digo que as coisas não estão sendo inventadas agora. Está mudando os termos, né? Tem uma palavra linda que eu acho, que é a due diligence, né? Que é o que eu acho que tem que ser usado nos condomínios, né? Que é o quê? Vamos aqui para o resumo. É a investigação detalhada que precede uma transação comercial, né? Investigação que abrange o quê? O financeiro do contratado, aspectos legais, jurídicos, avaliação do funcionamento da empresa, que é o operacional, investigação de passivos, hoje até ambientais, Carlos. Sim. E o compliance e a reputação de quem está sendo contratado. Então, fica a dica, né, para os síndicos gestores fazer a due diligence, né, através do seu jurídico ou do conselho. A gente tem um condomínio que conhecemos em Caruaru, até um caso recente agora. O condomínio está com problema de pintura. Contrataram uma empresa mais barata, um pintor, e o rapaz sumiu. Ah, não era uma empresa, não, era uma pessoa. Exatamente, era o mais barato da Assembleia, eu conheço o condomínio. E aí o rapaz sumiu e agora tá aí o problema pro condomínio. Agora que vão ver que o cara não tem um CNPJ, que ele tá pipinado, que ele tem problema no Serasa, problemas trabalhistas, mas agora é tarde demais. Após a contratação, após o pagamento, agora fica para o síndico resolver. Due diligence, de forma simples, faça um check-up. Gostei, da Carlos. Empresa, Perfeito, né, Carlos. que quer ser fornecedora do seu condomínio, né? De todos os sentidos, né? Jurídico, financeiro, contábil, etc. Reputação. Reputação. Né? Reputação é uma coisa antiga, mas que hoje está mais forte ainda. É a reputação. Perfeito. Com certeza, né? De compliance. O papel das administradoras nessa intermediação entre fornecedor e condomínio, né? Como é que tem sido? Facilitador, engessador? Como é que tem sido? É bom ou ruim, né? É bom ou ruim? Qual é a sua experiência nesse sentido, né, Pedro? Eu acho que o Rodrigo poderia fazer um paralelo entre Alagoas e Pernambuco. Tem diferença? Demais, demais. São estados vizinhos, mas parece até que são países diferentes. Por quê? Em Pernambuco, as coisas rodam de uma outra forma. O síndico ele tem uma voz mais ativa dentro do condomínio. A contratação cabe mais à mão do síndico, ao síndico entender, levar para o conselho, obviamente, Claro. e fazer a devida contratação para o que o condomínio precisa. Lá ela não é mais como uma administradora. Até os meninos, alguns brincam lá que chamam mais como uma auxiliadora do síndico. Sim. Aqui em Alagoas a gente já vê o contrário. A administradora faz tudo.
Ela contrata, ela não contrata. Ela tem um papel mais ela tem atuante. Ela tem um papel 100% atuante dentro do condomínio. Entendi. O síndico está ali para uma decisão ou outra, isso em alguns casos. Mas que lá a gente não encontra isso. Então, quando a gente síndico, faz você fala nessa condição aí, comparando os dois, o síndico orgânico... Independente. Nessa situação, quando eles deixam a administradora fazer praticamente tudo, independente. O profissional, porque quer menos responsabilidade para poder fazer outras atividades, e o orgânico também. Confia 100% na administradora. Então, assim, quando a gente procura algumas administradoras para mostrar o nosso projeto, para firmar algumas parcerias, mostrar quem é a empresa. Na maioria das vezes, as administradoras maiores... a gente tem, às vezes, uma certa dificuldade deles entenderem que é algo viável para o condomínio. Aí a gente já vai diretamente para o condomínio. Já as administradoras um pouco menores, essas já entendem que é muito importante você ter bons prestadores de serviços, bons fornecedores na sua carteira, que na maioria das vezes eles até nos encaminham para alguns síndicos. Perfeito. Né? Então aí já é um bom caminho andado. Eu acho que a administradora, com o olhar de gestão, de entender que vai ser importante para o meu condomínio, que o condomínio também faz parte da carteira da administradora. Perfeito. Então, quanto melhor o condomínio tiver, quanto mais organizado tiver, também vai ser bom para a administradora. Verdade. Mas nem todas entendem dessa forma. Então, na maioria das vezes, as administradoras que nós procuramos são as menores, com 15, 20 condomínios, são as que entendem um pouco mais dessa importância para o condomínio. Perfeito. Não acredita que estão perdendo espaço, né? Que estão sendo querem crescer, né? querem ter uma fatia maior no mercado, estão abertas a ouvir, estão abertas a novidades. Então, por isso que a parceria dá certo. Legal. Então, como bem lembrou Pedro, algumas facilitam, outras engessam, né? Exatamente. Como todo mercado, né, Carlos? Verdade. Como todo mercado. Perfeito. Eu já tive uma situação que eu queria partilhar aqui com os amigos de bancada. Existe muita política no condomínio. Natural. Né? Tem síndico, Rodrigo, que usa, por exemplo, a obra, né, que você está ali prestando serviço de obras, de forma política. E tem também aquele síndico que para agradar determinado grupo do condomínio, não quer fazer a obra. Então a política está envolvida nesse processo? Com certeza, Pedro. Isso acontece bastante. O síndico, ele pensa muito, quando ele vai por essa linha, ele está pensando apenas nele, no mandato dele. Então ele não quer trazer, às vezes, a solução para o condomínio, porque tem 4, 5 moradores do contra, da oposição política a ele, e ele tem medo de perder aquele contrato, aquele contrato com aquele condomínio. Então ele simplesmente não leva, mesmo que uma grande maioria queira. Porque às vezes a maioria não faz tanto barulho quanto a minoria. Né? Dentro de um condomínio. Do Brasil a minoria incomoda mais. Né? Um condomínio com 40 unidades, são 5, 6 pessoas do contra, não vai andar. Não vai andar. Isso é clássico. Né? E já também tem muito do contrário. Tem síndicos que nos procuram, às vezes, para falar: olha, eu estou indo para uma assembleia, dia tal condomínio. Você já visitou esse condomínio? Às vezes a gente já fez uma visita técnica, mas não andou a conversa. Pois eu estou assumindo, estou querendo levar o projeto das garagens. Já para chegar com uma obra de impacto. Isso, porque os moradores querem, não entendem porque até hoje a gente não conseguiu. Então eu vou levar essa obra. Já me passa a proposta atualizada. A gente faz esse trabalho e as coisas caminham. Mas assim, se o síndico não tiver um interesse, se ele não entender que é algo bom para o condomínio, as coisas dificultam bastante. O síndico tem que entender que ali não é algo para ele, é algo que vai beneficiar os moradores. Então, assim, a maioria que vai decidir, independente do assunto, tem que ser levado. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final do programa Condomínio em Foco aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia, um oferecimento Aço Bom Preço, Bom Dia Aço e Bom Preço e também do Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Lembrando que a Aço Bom Preço agora está fabricando containers, locando containers, para que você coloque um mercadinho 24 horas dentro do seu condomínio. Uma loja 24 horas dentro do seu condomínio. É só fazer contato com a Aço Bom Preço para você entender mais sobre isso. Rodrigo Pitombeira, síndico profissional, diretor regional do Grupo Aço Bom Preço em Pernambuco. Desde já, gratidão, meu querido amigo, pela sua honrosa presença.
se vê nos 30, suas considerações finais. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos os ouvintes que vão acompanhar esse bate-papo muito bacana. Obrigado ao Pedro. 2 grandes amigos aqui, fica fácil a gente poder conversar um pouquinho sobre esse setor que está crescendo bastante e que a gente tem um olhar de carinho. Algo que a gente aprendeu a gostar muito, a amar, que é esse meio condominial. Muito obrigado a vocês. Ele que é nosso especialista na área condominial, síndico profissional, corretor de seguros prediais, meu amigo Pedro Erlon, suas considerações finais. Eu queria deixar a mensagem final para o gestor, para os conselhos de condomínio e os condôminos. Façam due diligence, façam a investigação para que identifiquem os riscos para a tomada de decisão e evitar surpresas futuras. É isso que eu queria para o segmento condominial, Carlos. Positivo, Pedro Erlon, nossa reflexão do programa de hoje sobre comprar e negociar. Usem pesos e medidas certos para que vocês vivam muito tempo na terra do Senhor, né? Deuterônimo 25:15. Tem muito mais reflexões no @CarlosConce no Instagram. Obrigado pela sua audiência. Com a apresentação deste jornalista que vos fala, Carlos Conce, do síndico profissional Pedro Erlon, direção técnica Marcos Vasconcelos, encerramos aqui o programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Até a próxima terça-feira. Fique com Deus. Agora é hora do repórter CBN.